Olá, sou Edna Ferreira, estudante de farmácia da UFBA, e hoje trago para vocês mais um vídeo falando sobre duas reações: a reação de nitração, gerando a preparação e purificação da para-nitroacetanilida, e a reação de hidrólise, gerando a preparação e purificação da para-nitroanilina. E o que é, né, a reação de nitração? Ela é denominada uma reação de substituição eletrofílica aromática. Essas reações são típicas de sistemas aromáticos, onde vai ocorrer a substituição de um ou mais hidrogênios do anel por grupos nitro. Essas reações são muito influenciadas pelos efeitos ativante ou desativante de grupos presentes no anel aromático. Já a reação de hidrólise, o mecanismo corresponde geralmente a uma substituição nucleofílica, onde o solvente vai atuar como nucleófilo. Essas reações elas podem ser catalisadas por ácidos ou bases. Como objetivo, na reação de nitração é conhecer a importância biológica dos compostos aromáticos nitrados e arioaminas, onde nessas arioaminas a gente tem como representantes as benzocaínas, procaína, tretacaína, lidocaína, que são compostos que possuem atividades anestésicas, como alívio da dor, discutir o mecanismo de uma reação de nitração, conhecer as condições experimentais para uma reação de nitração, utilizar os métodos de separação, purificação e caracterização de um produto orgânico sólido, discutir os métodos de caracterização para a para-nitroacetanilida. Já na de hidrólise também discutir o mecanismo de uma reação de hidrólise, conhecer as condições experimentais para essa reação, utilizar também os métodos de separação, purificação e caracterização, e discutir e comparar os métodos alternativos de preparação da para-nitroanilina. Como possíveis reação principal e possíveis reações secundárias, para a nitração, a gente vai partir da acetanilida mais o ácido nítrico, tendo como solvente o ácido sulfúrico e ácido acético, gerando a para-nitroacetanilida. Já na hidrólise, nós teremos, partindo da para-nitroacetanilida, como solventes o ácido clorídrico mais água, gerando a para-nitroanilina e ácido acético como subproduto. A parte experimental em um Erlenmeyer de 250 ml, vamos pegar e adicionar 5 gramas de acetanilida recristalizada e 10 ml de ácido acético glacial. Agitar por alguns instantes até obter uma suspensão. Na sequência, a gente vai resfriar a mistura em banho de gelo e água e adicionar lentamente sobre agitação 12 ml de ácido sulfúrico concentrado. Manter essa temperatura da solução abaixo de 30 graus. Após a adição do ácido, a mistura reacional deve tornar-se límpida. Resfriar essa mistura em banho de gelo e água até a temperatura interna alcançar entre 5 a 10 graus. Se necessário, a gente pode adicionar o NaCl sobre o gelo. Em seguida, com auxílio de um funil de adição ou separação, esse funil ele deve estar seco, a gente deve adicionar gota a gota 4 ml de ácido nítrico concentrado e manter a agitação constante. Durante essa adição, continuar monitorando essa temperatura dessa mistura reacional e não deixar ultrapassar os 25 graus. Terminada a adição do ácido nítrico, a gente deve remover esse Erlenmeyer do banho de gelo e água e deixar essa mistura à temperatura ambiente por agitação por 30 minutos. Após transcorrer esse tempo,
a gente vai adicionar 70 ml de água destilada gelada, agitar suavemente e observar a precipitação da para-nitroacetanilida. Resfriar essa mistura em um banho de gelo e água por mais ou menos 10 minutos e filtrar, né, colocar esse material a vácuo utilizando funil de Burkman e Kitasato. Lavar esse sólido obtido com água destilada gelada, transferir para um papel filtro e deixar secar a temperatura ambiente. Não há necessidade de recristalização. Com o sólido seco, determinar o rendimento obtido e o rendimento percentual. Esse rendimento indicado é de 4,5 gramas. Já para a reação de hidrólise, que é preparação da para-nitroanilina, em um becker de 100 ml, a gente vai colocar 9 ml de água destilada. Após isso, a gente vai colocar, resfriar o recipiente em banho de gelo e água e, cautelosamente, sobre agitação, a gente vai adicionar 11 ml de ácido sulfúrico concentrado. Depois de adicionar o ácido sobre a água, a gente vai transferir essa solução ácida para um balão de fundo chato, de aproximadamente de 125 ml, e dentro desse balão a gente vai colocar 2 gramas da para-nitroacetanilida. A gente depois vai colocar esse recipiente numa chapa de aquecimento e deixar com agitação magnética em ebulição por 20 minutos. Depois de transcorrido esse tempo reacional, a gente vai retirar esse aquecimento, vai resfriar essa mistura em um banho de água e, na sequência, a gente vai verter o conteúdo do balão sobre 70 ml de água gelada. O produto é precipitado pela adição, a gente vai ter que adicionar entre 15 a 20 ml de hidróxido de sódio com agitação, para justamente a gente ver uma precipitação. Após isso, a gente vai fazer um teste com papel de pH para garantir que há um excesso de base nessa reação. Esse pH ele deve estar básico, e após comprovar esse pH alcalino, a gente vai resfriar a solução em banho de água e gelo por mais ou menos 10 minutos, utilizar um funil de Burkman e Kitasato e vai realizar essa filtração do precipitado. Lavar o produto com água gelada, mais ou menos 200 ml, para remover os componentes minerais. Recristalizar para nitroanilina em mais ou menos 70 ml de água, utilizando cerca de 1% de carvão ativo. Secar o produto ao ar ou em estufa a 50 graus e determinar esse rendimento obtido e o rendimento percentual. Geralmente, o rendimento de cada é de 1,2 gramas. Para agora, a caracterização tanto da para-nitroanilina como da para-nitroacetanilida, a gente pode usar a temperatura de fusão e comparar, né, esse valor com a literatura. A gente pode também a cromatografia em camada delgada e comparar com o padrão já conhecido, e também a espectrometria de infravermelho e comparar com os dados da literatura. Aí estão minhas referências. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.